Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando com o sistema de login, nesta aula será apresentado como implementar a página para o usuário visualizar os dados do perfil e também para que o usuário consiga listar as mensagens, mas listar somente as mensagens do usuário logado. Ele não lista todas as mensagens, só lista as mensagens do usuário logado. E o que será implementado é o seguinte: utilizando o sistema de login das aulas anteriores, realizo o login com este usuário, coloco o usuário e depois a senha correta de 1 até 6, clico em acessar, venho em perfil, consigo visualizar os dados do meu perfil, porque eu realizei o login com este usuário, consigo acessar mensagens para listar todas as mensagens. Eu tenho a mensagem 6, que pertence ao usuário 3, mensagem 5, que pertence ao usuário 2. Eu estou buscando na tabela mensagem, os dados da mensagem e também na tabela o usuário. Estou buscando as informações em duas tabelas. Mas aqui eu estou listando todas as mensagens. Eu quero listar somente as mensagens do usuário logado. Venho em minhas mensagens e aqui eu tenho somente as mensagens do usuário 1, usuário que eu estou logado. Esta mesma ideia que eu estou apresentando para listar as mensagens do usuário logado, você pode implementar para listar as compras, listar os artigos, listar os carros, independente, algo cadastrado relacionado exclusivamente para o usuário. Então, bora implementar essas funcionalidades. Para começar, eu starto o servidor local, o AMP Server. Com o AMP Server startado, abro o gerenciador de arquivos. Abri o gerenciador de arquivos, também acessei o AMP Server, acessei o diretório Celc que eu criei nas aulas anteriores e também peguei o código-fonte das aulas anteriores. Caso você não esteja acompanhando a sequência de tutoriais, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Peguei o código-fonte, em seguida acesso o AMP Server no navegador, colocando localhost e em seguida o diretório Celc que eu havia criado para o projeto, sendo esse diretório. Também acessei o phpMyAdmin no AMP Server, criei a base de dados Celc e importei as tabelas criadas nas aulas anteriores, sendo a tabela usuários e situação usuário. Testo se realmente está funcionando. Primeiro eu testo com o usuário inativo, tento acessar com este César 2. Será que eu consigo acessar com este César 2? Coloco o e-mail e em seguida a senha de 1 até 6, clico em acessar. Erro, necessário confirmar o e-mail, não consigo acessar, mas eu tento acessar com este e-mail que está confirmado. Situação 1. Tento acessar com ele, acessei corretamente. Bem-vindo, César. Eu quero criar um link neste local para o usuário acessar uma página e visualizar os dados do seu perfil. Retorno no código-fonte e no código-fonte abro o arquivo index. Eu tenho este bem-vindo e depois o sair. Eu pego este sair como exemplo e acrescento antes. Então, neste local, tiro o BR e coloco um traço, não será sair, será o link perfil e redireciona para um arquivo com o nome de perfil. Conferir como que está ficando, atualizo o perfil, exatamente, é isso que eu quero. Também acrescento este link no custom do JavaScript, abrindo o custom, eu tenho também neste local, sendo na parte que eu estou validando os dados. Neste local, testo se realmente também funciona quando eu realizo o login, clico em sair, em seguida qual usuário que eu estou utilizando, é o César, é esse daqui, pego o e-mail, colo, em seguida a senha de 1 até 6, clico em acessar, bem-vindos César. Eu esqueci de dar um Ctrl F5, por isso que não apresentou. Tento novamente, Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, porque eu preciso dar um Ctrl F5 para recarregar o conteúdo e reconhecer a alteração que eu realizei no JavaScript. Eu havia esquecido. Clico em acessar, agora sim, perfil,
clico em perfil, não posso clicar porque eu não tenho este arquivo. Caso eu clique, ele não encontrou o arquivo. Retorno novamente no arquivo index e crio este arquivo perfil. Pego como exemplo o nome, em seguida crio um arquivo na raiz com o nome de perfil, abro o PHP, preciso incluir a conexão com o banco de dados. A conexão com o banco de dados, incluo somente uma vez, sendo o arquivo com o nome de conexão.php, é conexão, conferir, exato, conexão.php. É este arquivo que eu preciso incluir. Mas antes de eu incluir a conexão, eu preciso verificar se o usuário está logado. Posso pegar como exemplo do arquivo index este hífen e este else. Primeiro eu copio somente o hífen e explico para vocês. Se e set, se existir a seção ID e também existir a seção nome, significa que o usuário está logado. Acessa este hífen e também inclui a conexão com o banco de dados. Se não, o usuário não está logado. Se o usuário não está logado, eu posso ter uma mensagem de erro e também fazer um redirecionamento. Pego do sair como exemplo, eu tenho o redirecionamento, ou melhor, eu digito. Primeiro, crio uma sessão para ter uma mensagem, então preciso iniciar a sessão sendo uma variável global. Essa instrução ela deve ser a primeira instrução da sua página. Criei a sessão, então posso criar agora uma variável global. Variável global eu posso recuperar em qualquer local do projeto enquanto existir a sessão e também quando eu inicio a sessão. Se eu não iniciar, eu não posso utilizar. Uma variável global com o nome de MSG. Esta variável global recebe uma mensagem. Eu pego como exemplo do custom mesmo, tem uma mensagem para poder utilizar. Eu tenho este alerta, exatamente este alerta da cor vermelha que eu quero. Abro aspas duplo, div, abro a div, finalizo a div, tenho o atributo class, em seguida o seletor do Bootstrap, eu quero apresentar um alerta da cor vermelho, e em seguida erro necessário, não é necessário preencher o campo, eu coloco ou necessário realizar o login para acessar a página. Ponto e vírgula para finalizar, eu posso tentar acessar esta página. Eu copio esse endereço, botão direito, copiar o endereço, clico em sair, não estou logado e tento acessar. Vamos ver o que ocorre. Eu ainda permaneci no perfil, porque não fez o redirecionamento. Só falta agora fazer o redirecionamento. Utilizo o header, L maiúsculo, location, redirecione para o arquivo index.php, porque no momento eu não fiz o redirecionamento. Manteve o usuário na mesma página, mas não acessou o hífen. Se eu colocar echo, acessou o hífen só para conferir, para apresentar para vocês. Echo acessou o hífen e aqui eu coloco acessou o else. Neste acessou o else eu tenho o redirecionamento, comento o redirecionamento, não quero que ele redirecione. Atualizo, acessou o else. Exatamente, o usuário não está logado, criou a variável global e imprimiu esta mensagem. Não fez o redirecionamento. Eu quero redirecionar. Para redirecionar, eu utilizei o header location. Importante acrescentar o OB_start aqui na parte superior. Não é obrigatório acrescentar o OB_start. A função dele é limpar o buffer de saída. Eu preciso acrescentar este OB_start quando eu estou utilizando uma hospedagem limitada, uma hospedagem compartilhada. Eu preciso acrescentar esta função, por isso que eu apresento para vocês. Agora sim, recarrego, sou redirecionado para o arquivo index, erro necessário realizar o login para acessar a página. Exatamente. Eu estou imprimindo index. Se existir esta variável global, deve ser impressa esta variável global e depois destruir esta variável global. Estou verificando se o usuário está logado. Aqui você pode colocar mais condições. Eu coloquei somente essas duas condições básicas só para apresentar para vocês como implementar. Mas a partir desta validação básica, você pode acrescentar
mais condições. E para pesquisar no banco de dados, utilizo o Select, selecione no banco de dados a coluna ID, quais são as colunas, ID, nome e e-mail. São essas colunas que eu quero, somente elas. Nome e depois a coluna e-mail, from, da qual tabela, sendo da tabela usuários, tenho a query, mas não coloquei a condição, preciso colocar a condição, where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID e limit no máximo um usuário, não pode retornar mais de um usuário. Atribuo esta query para uma variável query underline usuário, é um único usuário, coloco no singular, preciso preparar, pego a variável con, que possui a conexão, que está dentro deste arquivo include conexão, e depois prepare para preparar a query que está dentro da variável query usuário. Depois que eu preparei a query, posso substituir este link pelo valor que está na variável global. Para substituir, primeiro pego a variável, eu esqueci de atribuir aqui acima, para uma variável result underline usuário. Agora sim, posso substituir. Pego esta variável result usuário, que possui a query preparada, bind param para substituir este link ID, pego os dois pontos junto, substituir este ID pelo valor que está nesta variável global ID e posso forçar para que seja um inteiro, PDO param underline int, indicando que isso aqui deve ser um inteiro. O valor que está dentro da seção ID é um inteiro, porque o ID sempre é um inteiro, 1, 2, 3, 4, não é um número flutuante. Desta forma, eu já tenho a parte que eu estou substituindo, só falta executar. Para executar, utilizo result usuário, em seguida execute, executar. E posso verificar se ele encontrou algum usuário. Para verificar, vocês lembram, nas aulas anteriores eu apresentei em relação ao validar login. Estou verificando se encontrou alguma coisa no banco de dados. É a mesma coisa, só para vocês verem que eu não preciso inventar nada de diferente. Se result usuário for true, encontrou um usuário e também a quantidade de linha deve ser diferente de 0. Se encontrou um usuário, aqui vai ter o valor 1. Se não, quando não encontrou, acessa este else e também vai ter esta variável global e também faz o redirecionamento. Só para vocês compreenderem melhor, ao invés de eu colocar aqui seção ID, eu crio uma variável, isso aqui eu deixo comentado, eu só quero apresentar para vocês um teste. Então, neste local, eu coloco uma variável cifrão ID e aqui acima eu coloco ID. Qual usuário que eu não tenho? Eu não tenho usuário, tenho vários usuários, eu retornei todos, sim, o 22 eu não tenho, então eu coloco 22. Não vai encontrar este usuário no banco de dados, não encontrando, ele deve fazer o redirecionamento. Clico em acessar, realizo o acesso com o e-mail ativo e em seguida a senha de 1 até 6, clico em acessar, erro necessário realizar o login para acessar a página. Inclusive, deu a mesma mensagem da parte inferior, então eu coloco o número 1 só para ser diferente. Ou posso vir aqui no perfil, clico em perfil, página 1, significa que não encontrou o usuário. É claro, não encontrou porque eu coloquei um ID que não existe, só para apresentar para vocês. Apago esse teste e retorno para o ID do usuário logado. Agora sim, se eu clicar em perfil, eu permaneço no perfil. Eu acessei este if. Posso, inclusive, dar um eco, acessou o if, para ter certeza que eu estou acessando o if corretamente. Atualizo, acessou o if. Posso continuar agora neste if. E neste if, para ler o resultado que está dentro desta variável result usuário, eu utilizo o fetch, em seguida PDO
Fetch Assoc para imprimir através do nome da coluna é um único registro, não precisa utilizar o while e atribuo o resultado para uma variável linha underline usuário, porque eu tenho os dados de um único usuário. Dou um var dump para conferir o que eu tenho nesta variável linha usuário. Retorno no navegador, atualizo e tenho os dados do usuário 1, sendo o nome e o e-mail. Você pode retornar outras informações do usuário, mas para apresentar para vocês, essas colunas já são o suficiente. E depois, para imprimir, dou um echo. Primeiro tenho o ID do usuário, depois concateno com o valor que está dentro da variável linha usuário e indico que eu quero imprimir o valor que está na posição ID do array. É ID? Confiro. Sim, é o ID. Primeiro eu pego a variável linha usuário, a mesma variável que eu estou dando var dump, e depois eu quero a posição ID do array. Confiro se realmente vai imprimir o ID, exato, ID do usuário. Após o ID também tenho o nome e o e-mail. Nome do usuário, coloco aqui nome ou simplesmente nome, porque o usuário está visualizando o seu perfil. Então vai ser o ID de inscrição, nome e depois tenho o e-mail. O e-mail está na posição e-mail. Confiro, atualizo, ID, nome e e-mail. Mas eu posso otimizar isso daqui, reduzir código. Para isso, dou um extract na variável linha usuário, que é um array, e ao dar o extract, eu posso utilizar a posição no array, a chave no array como uma variável. Ao invés de eu colocar linha ID, eu simplesmente coloco ID como a variável, sendo a chave no array. E a chave no array é o mesmo nome da coluna que vem do banco de dados. Assim é bem fácil. Pego, então, a próxima posição, a chave, sendo o nome, só altero colocando uma variável, ID, nome, e depois eu tenho a posição e-mail, a mesma coisa. Altero substituindo por uma variável. Confiro se vai dar o mesmo resultado, mas o código ficou mais otimizado. Aumentei mais uma linha, mas aqui internamente ficou muito mais fácil de visualizar. O var dump não preciso mais, atualizo, ok, eu tenho as informações. Só falta ter a estrutura básica do HTML ao redor. Pego a estrutura básica, pego essa estrutura mesma, isso daqui, Ctrl C, já tem a seção, então eu venho e apago, não apago ainda, deixo aqui acima e internamente seção já está lá acima, não preciso, está neste local, apago, só o b underline start que eu preciso acrescentar neste local. Somente essas duas funções acrescentei aqui na parte superior. Abri a tag body, preciso finalizar a tag body, igual no arquivo index, somente preciso também trazer o bootstrap. Pego essa instrução e colo aqui no perfil. Fecho o PHP e colo essas instruções. Estou incluindo o JavaScript do Bootstrap e também o JS customizado. Na parte superior estou incluindo o Bootstrap e também estou incluindo o ícone. Exato, essas informações. Sistema de login, aqui eu coloco o Tyro com o nome de perfil. Confiro como que está ficando, atualizo. Agora ele já tem as informações do cabeçalho e também a personalização do Bootstrap. Aqui eu coloquei Text Center, não quero que seja no centro. Confiro como que está ficando, ID, nome e e-mail. Posso colocar uma personalização aqui internamente, então ao invés de ser nome aqui abaixo, não, deixo o nome mesmo, só acrescento aqui acima um H1 e neste H1 eu coloco perfil, esta palavra, confiro, perfil, aqui
quero trazer uma personalização, pesquiso pelo Bootstrap. Pesquisei pelo Bootstrap, abro o site, venho na parte da documentação, em seguida eu quero tipografia. Então pesquiso por tipografia, acessando a documentação, descendo um pouco, haverá o seguinte exemplo que eu quero. Descer um pouco mais, lista, não é lista, isso aqui, lista, este modelo. Primeiro a parte em negrito, sendo o título, e depois o conteúdo. Pego DL, então necessário utilizar essa DL neste local, então eu dou um eco, sendo em DL, eu substituo internamente o aspas duplo pelo aspas simples, abri o DL, preciso finalizar a tag DL, depois que eu finalizei a tag DL, internamente eu posso trazer as informações. Primeiro, DT sendo o título, pego o DT e coloco neste local, substituo pelo aspas simples internamente, não, é só para substituir, cliquei sem querer e aqui ao invés do BR finalizo a tag DT. A mesma coisa eu tenho em relação ao nome e ao e-mail. Preciso finalizar a tag, finalizo a tag neste local. Confiro como que está ficando, atualizo. Assim, eu coloquei errado porque eu coloquei todo o conteúdo. Não é o todo o conteúdo. É só o título que deve ficar dentro do DT. Recorto e coloco neste local, é o DT. Porque o conteúdo deve ficar dentro da tag DD, e dentro desta tag. DT é o título e DD é o conteúdo. Então, aqui eu também coloco DD, abri a tag, preciso finalizar, só antes substituo pelo aspas simples e finalizo a tag DD. Pego esta instrução e colo no nome, no e-mail, e depois preciso finalizar também essa tag. Primeiro, DT sendo o título, até aqui, e DD sendo o conteúdo. O mesmo aqui abaixo, referente ao nome, e depois referente ao e-mail. Confiro, ID 1, nome César, e-mail cesar@celc. E assim você pode trazer mais informações relacionadas ao perfil do usuário. Também acrescento na parte superior a opção para o usuário sair, como que está no arquivo index. No arquivo index eu tenho essa instrução, bem-vindo, em seguida perfil e sair. Pego essas duas instruções, não são 3 instruções, e colo no perfil. No perfil eu colo antes do título, conferir sim. Eu coloco antes do título. Você pode personalizar conforme for mais conveniente para o seu projeto, mas aqui só para vocês terem uma base, um exemplo, vai ficar neste formato. Eu posso clicar e sair. Mas eu também quero implementar nesse tutorial a parte para listar somente as mensagens do usuário. Essa mesma ideia que será utilizado para listar as mensagens do usuário, você pode utilizar para listar as compras, listar qualquer coisa que esteja relacionado exclusivamente ao usuário. Eu venho no banco de dados, crio uma nova tabela. Essa tabela vai ser a seguinte, só abro uma nova guia e essa tabela vai ter o nome de mensagens. São as mensagens do usuário. Coloco 6 colunas, acredito que não é necessário utilizar todas, não tem problema. A primeira coluna é um ID do tipo inteiro, não preciso atribuir o tamanho, não pode ser nula, é uma chave primária e também é auto-incrementa. Depois eu tenho o título da mensagem, então o título vai ser um varchar 220 e também eu tenho o conteúdo da mensagem. Não posso colocar caracteres especiais, o acento não posso colocar. Vai ser um texto, para ser uma mensagem mais longa, isso aqui já é o suficiente. As 2 colunas são obrigatórias, mas eu preciso indicar a quem pertence uma determinada mensagem. Para isso, pego os usuários, nome da tabela
e apago o S, coloco no singular, a última palavra no singular. Eu sei que aqui só tem uma palavra, mas sempre coloque a última palavra no singular, underline ID, indicando que é uma chave estrangeira. É um inteiro, é obrigatório porque toda mensagem pertence a um determinado usuário, e também seleciono InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Mas é claro, eu não faço o relacionamento, somente estou indicando que vai ser uma chave estrangeira. O relacionamento, como implementar este relacionamento, eu apresento no curso de PHP Developer. Link para mais informações abaixo desta aula. Eu acrescento uma mensagem, então vai ser o título, mensagem 1. Então, título, primeiro eu coloco a palavra título da mensagem, T maiúsculo, e depois a mensagem minúsculo, e refere-se à mensagem 1. Depois eu tenho o conteúdo da mensagem 1, acrescento para qual usuário pertence ao usuário 2. Em seguida eu tenho o título, sendo o título da mensagem 2, pertence ao usuário 1, acrescento mais alguns registros, então vai ser título da mensagem 3, pertence ao usuário 2, mais um, coloco o título, eu acho que agora é o título 4, esse título 4 pertence ao usuário 1, continua com o usuário 1, mais um registro, este sendo 5 pertence ao usuário 2, mais um para colocar para o usuário 3. São essas mensagens, já são o suficiente para poder testar. Retorno na parte superior, pego o conteúdo, conteúdo 2, depois conteúdo 3, só para ser de forma sequencial, para ser fácil de visualizar. Aqui, sendo o conteúdo 5, tem mais um, sendo o conteúdo 6. Clico em executar para inserir. Tenho as mensagens. A primeira mensagem pertence ao usuário 1, a segunda mensagem ao usuário 1, 3 pertence ao usuário 2. Estou logado como usuário 1, então deve listar somente essas 3 mensagens. São as 3 mensagens do usuário. É isso que eu quero implementar agora. Eu pego o perfil como exemplo só para agilizar, copio, Ctrl+C, Ctrl+V, deixo a parte que eu estou iniciando a sessão, o B_Start para fazer o redirecionamento, mantenho a página do tipo HTML, português Brasil, vai ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, sim, tem conteúdo, tem o acento, por isso o UTF-8, viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário possui, isso para poder utilizar o Bootstrap corretamente, favicon, sendo este ícone da parte superior, em seguida o Tyro, Selk perfil, não é Selk perfil, sendo Selk listar as mensagens do usuário. Tem o container, o seletor do Bootstrap, permanece, verifico se o usuário está logado, então essa parte aqui, se o usuário está logado, inclusive no perfil eu coloquei no lugar incorreto, porque essas informações somente existem se o usuário estiver logado, então é aqui. E este perfil eu também recorto e colo aqui abaixo em um eco, desta forma. Porque como que eu vou imprimir uma informação do usuário se o usuário não está logado? Então essa mesma ideia eu preciso colocar neste perfil. Eu esqueci de alterar, listar, eu só vou imprimir essas informações do usuário quando o usuário estiver logado, e também ao invés de ser perfil, eu altero, dou um eco, posso imprimir a palavra listar as mensagens, sendo as mensagens do usuário. E aqui na parte superior, este PHP eu não preciso. Include, estou incluindo a conexão com o banco de dados. Você pode comentar para ser fácil de identificar para que serve conexão com o banco de dados. Se você comentar, você compreende melhor para que serve. Tenho a query, apago tudo isso daqui, eu começo do zero. Isso daqui eu deixo.
a parte inferior. Depois que eu incluir a conexão, deixo vazio. Se o usuário estiver logado, acessa este hífen. Se não estiver logado, acessa este else e redireciona para esta página, sendo para a página index. Confiro se realmente vai funcionar. Primeiro, eu quero acessar o listar, então coloco aqui listar, o usuário está logado, tento acessar, listar as mensagens. Clico em sair, desloguei, tento acessar, erro necessário realizar o login para acessar a página, não consigo. Tento acessar novamente, coloco o usuário que eu tenho cadastrado no banco de dados que está ativo, clico em acessar, ok, venho em perfil ok, tento acessar o listar, acessando o listar, também consegui acessar corretamente, listar as mensagens. Acrescento este link listar também nas outras páginas, no arquivo index, depois do perfil, acrescento também, sendo mensagens, e este mensagens vai redirecionar para o listar, listar, este mesmo link eu acrescento no custom JavaScript, preciso acrescentar aqui também, depois do perfil, neste local eu acrescento e fecho custom, venho em perfil, também acrescento este link, agora eu copio a linha inteira, acrescento no perfil e também acrescento no listar. Todos eles vão ter este link, mensagem, perfil, mensagens e aqui também. Então está implementado esta parte. Mensagens, preciso listar as mensagens. Para listar as mensagens, preciso pesquisar no banco de dados, crio uma query, select, seleciona a coluna ID, coluna nome, não é ID nome. Qual que é o nome? É título e conteúdo, porque agora eu quero buscar as informações da mensagem. Então, essas colunas que eu preciso retornar. From, da qual tabela, sendo da tabela mensagens, e depois coloco a condição. Agora que vem a parte importante, onde a coluna, esta coluna-chave estrangeira, deve ter o ID do usuário. Assim, eu só retorno essas 3 mensagens quando eu estou logado como usuário 1. Na coluna usuário ID, deve ter o mesmo valor que estiver no link usuário ID. E neste link eu quero colocar o ID do usuário logado. Mas na query não é recomendado colocar diretamente o valor. Ponto e vírgula. Você pode colocar limit para limitar a quantidade, mas aqui eu quero retornar todas as mensagens do usuário. E atribuo para uma variável query underline, como que é o nome da coluna, query mensagens, para ser fácil de identificar. Preciso preparar, pego a variável con que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Após ter preparado, eu atribuo para a variável result underline mensagens e preciso substituir este link pelo valor que está dentro da seção do usuário logado. Para substituir, result mensagem, em seguida o bind param, indicando que eu quero substituir o que está dentro deste link, o usuário ID, pego os 2 pontos junto e vírgula e substituo pelo ID do usuário que está nesta variável global que é criada quando o usuário realiza o login. E o valor deve ser um inteiro, então eu coloco PDO, 2 pontos e depois sendo parão str, não, parão int, porque aqui vai ser um parâmetro sendo um inteiro. Ponto e vírgula para finalizar. Essa última parte não é obrigatório, você pode deixar assim que vai funcionar. Eu estou apresentando uma funcionalidade que existe que torna-se seu projeto mais seguro, forçando para que este ID seja sempre um inteiro. Eu tenho as mensagens, não, eu apenas substituí, preciso executar. Result mensagens e execute para executar. Preciso verificar se realmente encontrou alguma mensagem e para verificar, pego exatamente conforme eu utilizei no perfil.
utilizo este if. Se encontrou alguma mensagem, permanece neste if. Se não encontrou alguma mensagem, eu permaneço no mesmo if, só posso imprimir a mensagem. Erro, nenhuma mensagem encontrada. E ao invés de eu atribuir para a variável global, eu posso imprimir este valor. E se não, coloco echo acessou o if. Testo se realmente acessa o if, o usuário 1 deve acessar. Só falta alterar resulte mensagem, porque esta variável que possui os valores. Atualizo, acessou o if, porque o usuário 1 possui as mensagens. Mas qual usuário que não possui e está com a situação ativa? Sendo César 21. César 21 ele está com a situação ativa e não possui nenhuma mensagem. Não possui nenhuma mensagem, usuário 21. Clico em sair, clico em acessar com este usuário que não possui nenhuma mensagem, clico em acessar, venho em mensagem, erro, nenhuma mensagem encontrada. É isso que eu queria. Saio, clico em acessar agora com o César, sendo César esse que tem as mensagens, clico em acessar, mensagens, acessou o if. Está funcionando. E dentro deste if eu posso imprimir as mensagens. Para imprimir as mensagens, eu preciso ler e são várias mensagens. Então, significa que eu preciso utilizar o laço de repetição, sendo o while. Caso você não saiba como utilizar um laço de repetição, isso eu apresento no curso de PHP Developer. Pego o valor que está dentro da variável result mensagens, em seguida utilizo o fetch para ler o valor e PDO fetch a source para poder imprimir pelo nome da coluna. E toda vez que ele passar pelo while, vai ter os dados de uma única mensagem, linha underline mensagem. Coloco no singular porque uma única mensagem. Posso dar o extract para imprimir através do nome da coluna, conforme eu apresentei no início da aula, em relação ao usuário, e em seguida posso imprimir echo primeiro o ID da mensagem. O ID da mensagem ele está dentro da coluna ID, que é no array, sendo a chave. Coloco uma quebra de linha, só para você compreender, eu posso dar um var dump em linha mensagem para você entender desta chave que eu estou setando. Só para você recordar, porque eu apresentei anteriormente no perfil. Atualizo, eu tenho o array que eu dei o var dump, linha mensagem, depois eu tenho a chave ID, esta chave. E esta chave possui o mesmo nome da coluna, chave e o nome da coluna. Nome da coluna título e eu tenho no array o mesmo nome. E esta chave que possui o valor. Agora eu quero é o título. Copio isso aqui como exemplo, mais 2 vezes. Eu quero imprimir o que estiver na posição título, na chave no array. Título não é a ID da mensagem, agora é o título da mensagem. E depois eu tenho a posição no array, sendo a chave do array conteúdo, e altero aqui também, sendo o conteúdo da mensagem. No nome da coluna você não pode utilizar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, ID, título e mensagem. Este var dump eu não preciso mais. Posso retirar este var dump e assim fica mais claro. Só faltou separar as mensagens porque estão grudadas uma na outra. Colocando HR, eu coloco um traço, colocando um traço fica separado. Eu tenho o ID da mensagem, título da mensagem. Ele só retornou as mensagens do usuário 1, porque eu estou logado como usuário 1. Se vocês quiserem ver, para ter certeza, enquanto estiver em desenvolvimento, também retorna o valor da coluna ID. Temos aqui, posso colocar coluna e em seguida imprimir o ID do usuário. Pego o nome da coluna e sendo ID do usuário, confiro se realmente está sendo impresso o ID, pertence ao usuário 1. Ele retornou somente as mensagens do usuário 1.
Esta ideia que eu apresentei em relação à mensagem, você pode utilizar, por exemplo, listar os produtos, listar as postagens do usuário, listar qualquer coisa que esteja relacionado exclusivamente para aquele usuário. Eu testo um outro usuário, testo agora o usuário 2, mas o usuário 2 ele está inativo, então eu altero o 3 para ativo, não é ativo, 1, e também o 2 colocando 1 ativo. Pego o usuário 2, o usuário 2 possui mensagem? Conferir, sim, ele tem 2 mensagens. Tento acessar com este usuário 2, colocando a senha padrão de 1 até 6, o usuário 2, venho em perfil, César 2, mensagens, estou listando somente as mensagens do usuário 2. Quero também agora referente ao usuário 3. Pego os dados do usuário 3, copio, em seguida clico em sair, em acessar e coloco a senha padrão de 1 até 6, mensagens, exato, tenho as mensagens do usuário. Mensagens, aqui eu estou listando somente as mensagens do usuário, mas se você quiser implementar um listar mensagem, listar todas, então eu copio este listar e eu altero listar underline mensagens, indicando que eu quero listar todas as mensagens, independente de qual o usuário que seja, mas somente pode acessar se o mesmo estiver logado. Listar as mensagens, deixo assim mesmo, só acrescento na parte superior aqui, mensagens, e posso colocar um texto, mensagens, eu altero aqui, minhas mensagens, aqui eu coloco minhas, e aqui abaixo, listar, somente coloco a palavra mensagens. Isso daqui eu copio, acrescento neste listar, quando está listando as minhas mensagens, não, perfil deixo, minhas mensagens, perfil, no perfil também altero, listar mensagens, no arquivo index também altero e preciso alterar também no custom. Pego esta instrução, venho no custom e altero, depois disso daqui, como que eu copiei, só para lembrar, eu copiei toda a instrução, não, só isso daqui que eu preciso. Minhas mensagens, substituo neste local e depois eu tenho todas as mensagens. Copio isso daqui e colo no custom neste local. Fecho, conferir como que está, minhas mensagens e depois as mensagens, listar todas as mensagens. É claro, no momento ainda não está listando todas as mensagens, é isso que eu quero fazer, listar todas elas. Para listar, não preciso mais agora da condição. Retiro esta condição, este ID e depois o where. Retiro isso daqui e também não preciso mais deste ID. Vai retornar todas as mensagens. Atualizo, retornou todas as mensagens. Eu quero ordenar da forma decrescente, então coloco order by, ordene da forma decrescente a coluna ID. As mais recentes traga por primeiro. Exato, a mais recente está sendo retornada por primeiro. Isso também quero fazer em relação ao usuário, listar as mensagens do usuário, retornar as mais recentes por primeiro. A mesma coisa, confiro minhas mensagens. Aqui do usuário 3 não ficou adequado, então eu testo de um outro usuário que tem mais mensagens, sendo César o normal, sem nenhum número, a senha de 1 até 6, minhas mensagens 4, 2 e 1, retornou decrescente. Mas quando eu venho aqui em mensagens, está o ID do usuário. Como que eu consigo trazer um nome do usuário? Eu quero buscar dados em uma tabela secundária, porque aqui eu estou pesquisando somente nessa tabela. Eu quero pesquisar os dados em uma tabela secundária. Como que eu faço isso para pesquisar em uma tabela secundária? Para isso, eu utilizo o inner join. Aqui vai ser uma explicação bem breve como utilizar o inner join, só para você compreender. Quando eu quero buscar os dados de uma tabela secundária, eu utilizo inner join, é para buscar dados na tabela. Qual o nome da tabela?
sendo na tabela usuários, pego o nome, atribuo um apelido para essa tabela, USR, porque eu não posso utilizar o apelido user, porque user é uma palavra reservada. Sempre verifique aqui no SQL se a palavra não é uma palavra reservada. Se eu começar a digitar USE, não posso utilizar USE, porque é uma palavra reservada. Não posso utilizar user, porque é uma palavra reservada. Inclusive, ele fica desta cor roxa para ser fácil de identificar. Mas se eu colocar USR, não é uma palavra reservada, ficou da cor preta. Então, significa que eu posso utilizar esta palavra com ilhas. A palavra S não é obrigatório, mas fica mais fácil de identificar o apelido. Então, por isso que às vezes, na maioria das vezes, você não vai encontrar o S, porque não é obrigatório. Onde na tabela identificada por USR, a coluna chave estrangeira usuário ID, esta coluna chave estrangeira, ela deve ter o mesmo valor que estiver, coloco igual, estiver nessa coluna MSG. Não, aqui é chave primária. Usuário é chave primária. Citei errado. Esta chave primária, porque eu estou verificando na tabela o usuário. Esta chave primária deve ser igual à chave estrangeira da tabela identificada por MSG. Quem é essa tabela? É essa tabela. Então, eu coloco S, atribuo um apelido e indico que essas colunas pertencem a essa tabela. O ID pertence a essa tabela, título também, o usuário, o ID também pertence a essa tabela, e aqui no order by também. Essa coluna pertence à tabela MSG. Então, na tabela MSG, a coluna que é chave estrangeira, usuário ID, esta chave estrangeira deve ser igual à chave primária. Caso você não saiba o que é uma chave primária e uma chave estrangeira, também conteúdo abordado no curso de PHP Developer. Confiro se realmente agora está funcionando, atualizo, continua funcionando, mas eu não retornei o nome do usuário. Coloco vírgula, quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. Da tabela identificada por USR, eu quero a seguinte coluna. Eu quero a coluna, retorno na tabela usuário e quero o nome do usuário. Está aqui, nome do usuário. Também posso colocar o e-mail do usuário, usr.email. Retorno essas duas colunas. E ao invés de eu imprimir o ID do usuário, somente o ID, eu posso imprimir o nome e o e-mail. ID, depois eu tenho nome, nome está em nome, a coluna nome, e também e-mail, altero e-mail do usuário. Confiro se realmente estou retornando agora, nome do usuário e em seguida o e-mail do usuário. Fica mais fácil de identificar. A mensagem 6, quem postou? Usuário 3. Mensagem 6, conferir. Mensagem 6 pertence ao usuário 3. Mensagem 5 pertence ao usuário 2. Conferir se realmente é isso, só que eu diminui o tamanho, agora sim. A mensagem 5 pertence ao usuário 2. Retorno no listar. Mensagem 5 pertence ao usuário 2. Quem é o usuário 2? É o César 2. Ficou mais fácil de identificar a quem pertence a mensagem. Eu tenho a página listar todas as mensagens e também listar somente as minhas mensagens. E este exemplo, para listar somente as mensagens do usuário, você pode utilizar como base para o seu projeto quando você precisa listar algo exclusivo do usuário, seja as compras, os artigos, os carros cadastrados, independente. Listar algo exclusivamente relacionado ao usuário. E também para o usuário conseguir visualizar o perfil. Com as funcionalidades implementadas, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu aguardo em um próximo tutorial. Combinado?